Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, 26 de janeiro. Vamos lá. Lembram aqueles terroristas que estão presos, que tentaram explodir bombas no aeroporto de Brasília? Pois bem, isso foi no dia 24 de dezembro. A tentativa era 24 de dezembro. Eles estavam ali nos preparativos uns 2 dias antes. Pois bem, dias antes, ali pelo dia 14, se não me engano, 13, esses caras, todos eles, 4 que estão presos, 3, sei lá, 3, estiveram na Câmara de Deputados Federais, lá em Brasília. E quais foram os gabinetes que eles visitaram e conversaram longamente? Isso está lá nos registros da Câmara. Carla Zambelli, General Girão, que é metido a esperto e bambambam, e Daniel Silveira. Ou seja, estes 3 terão muito que explicar. Como é que eles, há poucos dias dos caras tentarem fazer um massacre no aeroporto de Brasília, eles estiveram com ele, o que eles conversaram, o que eles sabiam dos planos dos caras, porque os caras não foram lá à toa. Esses caras, olha, eu já fui muito à Câmara Federal, especialmente à Câmara, Senado também, mas mais à Câmara, enfim, quando eu era do movimento sindical, da FENADADES, etc., para articular ações com deputados. Exatamente isso, articular ações com deputados. Esses caras, há 10 dias antes, foram no gabinete destes deputados. Lamento, não sou cético quanto a isso. Foram lá articular, discutir, debater os planos do atentado que fariam. Não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Mas, enfim, espero que a polícia chegue a esta conclusão. Gente, um relatório da FUNAI afirma, esse relatório não é desse governo não, ainda é do governo Bolsonaro, tá? Afirma que os militares que atuam lá, que são, acho que chamam engajados, né? Enfim, que atuam em Roraima, são lotados em Roraima, eles se venderam aos garimpeiros ilegais. Na verdade, não é nem só uma questão de se vender, esses caras são sócios. Esses militares são sócios dos garimpeiros ilegais. E por isso criaram todas as dificuldades possíveis para o combate ao crime perpetuado por estes garimpeiros. Ou seja, são cúmplices do crime, são cúmplices do genocídio que está acontecendo com o povo Yanomami. Falando em povo Yanomami, eu vou pular aqui porque eu me lembrei que tem um outro assunto parecido. Isso, o Ministério das Comunicações disponibilizou internet de banda larga, né? Banda larga lá na terra Yanomami. Não tinha banda larga lá e o Ministério das Comunicações rapidamente providenciou isso. Por quê? Isso facilita que eles peçam socorro, isso facilita que eles... Socorro em todos os sentidos. Estamos sendo atacados pelos garimpeiros. Não sei se vocês se lembram de um vídeo que passou talvez uns 6 meses atrás, que balsas de garimpeiros passavam no Rio, saiu em tudo quanto é lugar esse vídeo, televisão e rede. E os garimpeiros atiravam nas aldeias. Pois é. Então, assim, eles ficam lá muito, muito, muito isolados. Com isto, o governo entende, e eles ficaram felizes da vida, de terem uma comunicação mais rápida para pedir socorro em casos de emergência. Mudando de assunto, o senador do PT, Jean Paul Prats, foi eleito hoje pelo Conselho Conselho de Administração, da Petrobras, por unanimidade. E o Mercadante ontem foi eleito também por unanimidade pelo Conselho, acho que é de Administração também, ou Deliberativo, não sei, do BNDES para ser presidente do BNDES. Importante dizer
que estes conselhos são conselhos ainda escolhidos, os conselheiros, pelo governo Bolsonaro. O Lula ainda não mudou os conselheiros desses conselhos, mudará no tempo certo, mas é importante, porque dizem assim, também, os conselheiros do Lula votaram. Não, não foram os conselheiros do Lula. E foi por unanimidade nos dois casos. O curioso é que, infelizmente, sem nenhuma novidade, é que as ações da Petrobras despencaram hoje por conta disso. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho, eu já tinha prometido falar sobre isso, hoje tem um tempinho a mais, vou tentar explicar para ver se vocês entendem. Não é muito simples, porque esse mercado é realmente muito complicado, eu entendo até muito pouco disso. Mas, enfim, assim, o Jean Paul Prats estava já indicado antes da posse do Lula, lá no governo de transição. O Lula já anunciou que ele seria indicado para a Petrobras, até porque tem esse interregno de tempo para cumprir um monte de questões burocráticas e políticas, etc. Então, assim, o mercado já sabia que seria ele. Ele ontem foi aprovado pela comissão pelo compliance da empresa. E aí o compliance da empresa aprova e diz para o conselho, por nós não tem problema nenhum. Assim, todo mundo sabia. Aí hoje o mercado, é o Jean Paul Prats, não é o Manuel da Silva Xavier. É ridículo. E aí, assim, só para a gente entender um pouquinho disso, você é acionista de uma empresa e a empresa tem um baita lucro. Legal, as ações sobem. Teve um baita prejuízo. Legal, as ações caem. Isso é vamos dizer assim, o normal. Fez um mau negócio, as ações caem. Fez um ótimo negócio, as ações sobem. Esse seria assim o normal. Mas, assim, acontece muito, muito nesse ataque absolutamente especulativo que se faz no mercado. Assim, a empresa é a mesma, a empresa está funcionando do mesmo jeito, a empresa não teve nenhum baque tipo loja americana, a empresa continua vendendo seus produtos, a empresa continua tendo seus custos, a empresa continua tendo seu lucro. Não mudou nada. É como se fosse um armazém que tivesse ações na bolsa, um armazém de esquina que tivesse ações na bolsa. Ele está lá comprando arroz, feijão, óleo, biscoito, tal, por um preço estabelecido no mercado. Ele está tendo a operação normal de funcionamento do mercadinho e ele está vendendo os produtos e o dono está, o português, sem nenhuma ofensa, o português dono do mercadinho está lá ganhando o dinheiro que ele ganha todos os meses. Aí tem ações na bolsa e os malucos que têm essas ações, que não, às vezes não, a maioria das vezes, não sabe nem onde é o mercadinho. Esses malucos aqui ficam especulando, comprando e vendendo, mais barato, mais caro, mais barato, mais caro. E aí diz assim, a bolsa derrubou, o mercadinho está se ferrando. O mercadinho continua lá, igualzinho. Aqui é só uma bandalheira e que os pequenos, nós todos, perdemos porque quem faz esse movimento são os grandões. E aí, às vezes, o cara comprou a 10, no dia seguinte está valendo 7, o cara às vezes precisa, vende a 7 e perdeu o dinheiro. É isso. Em resumo, muito basicão, muito conta de padaria, é isso. Gente, o Ministério da Saúde começará a vacinar com a vacina Covid bivalente, que é uma que abrange maior cepas dessa Omicron, que está ainda aqui pelo Brasil, em grupos prioritários, não é para todo mundo, saúde, pessoal da saúde, pessoal com aquela não sei o quê, imunossuficiência, acho que é isso, acima de 60 anos, enfim, a partir de 27 de fevereiro. Então, a partir de 27 de fevereiro, durante o mês de março, muito provavelmente, todo esse pessoal será vacinado. Depois, o resto da turma deve vir mais à frente, mas nesse momento o que eles focam nisso, fora, que eu já falei aqui, as crianças que estão sendo vacinadas.
Gente, essa história é muito engraçada, eu tenho que falar duas coisas rápidas. Um prefeito, que eu esqueci o nome, bolsonarista da cidade de Suzano, São Paulo, ele recebeu um prêmio da Unesco, um prêmio importante, porque eu nem sabia disso, a gente não fica sabendo. Ele desenvolveu lá na prefeitura um programa educacional durante aquele ciclo pior da Covid, e ele conseguiu com que as crianças não perdessem tempo, mesmo não tendo aulas presenciais. Eu não sei exatamente como é que é o programa. O fato foi premiado pela Unesco. E a Unesco premiou várias iniciativas dessas no mundo inteiro, e a solenidade de entrega dos prêmios e tal foi em Havana. O cara foi a Havana, tirou fotos lá e tal, postou lá nos sites da prefeitura dizendo, e tal, os bolsonaristas de Suzano, eleitores dele, estão batendo horror. Você se vendeu, foi para aquela cidade horrorosa, não sei o quê. Gente, Havana é uma cidade lindíssima, eu conheço, e não é só por isso. Independente, mesmo que fosse feia. O cara foi lá porque é lá que foi entregue o prêmio. Esse pessoal tem a cabeça muito pequenininha. E, gente, hoje eu estava na feira, na barraca de laranja, que o cara é um bolsonarista, eu já sei que ele é, mas ele é na dele. Aí chega um outro casal, que depois eu descobri que nem era um casal, era um cara com a sogra dele, e aí esse cara começa a falar alto, o Lula vai acabar com o real, acabou o real, agora vai ser a moeda única do Mercosul e tal, não sei o quê. Eu olhei e falei assim, o senhor sabe que isso não é verdade, não é? Não é isso é só por uma relação comercial entre os países e tal, não sei o que lá. O real continuará sendo real, a nossa moeda e tal. Ele, eu sei, eu estava só brincando. Falei, pois é, mas não é muito bom o senhor brincar falando isso para outras pessoas que podem não entender que é só uma brincadeira. Ele falou assim, não, você está enganado, eu estava aqui conversando com a minha sogra. Eu falei, olha só, você não estava conversando com a sua sogra, você estava falando alto para várias pessoas da feira ouvir. E essa tática é velha conhecida. Não é verdade. E aí ficou todo mundo que estava mais ou menos atento no papo dele, ficaram me ouvindo, falaram nem que sim, nem que não, dei tchau e saí fora. Mas é assim, gente, tá difícil. Eu acho que a gente, na medida do possível, sem se aborrecer, sem brigar, sem xingar, sem nada disso, mas na medida do possível, com educação, a gente pontuar na frente das outras pessoas para que todo mundo ouça que não é assim que a banda toca. Tchau. Até amanhã.